sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da nossa playlist de turismo sinistro. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. E além disso, também já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal Sonho Imaginário, um canal de reflexões, pensamentos, reviews de obras que não sejam de terror, horror e suspense e mangás de todos os gêneros. Então, se você gosta dessa temática, vá lá, se inscreva e de logo seja muito bem-vindo. Então, pessoal, você já deve ter notado um novo botão aqui embaixo. Trata-se do botão Seja Membro. Caso queira ajudar o canal se tornando membro com a quantia de R$ 1,99 por mês, você terá o benefício de ter a cavernosa ao lado de seu nome, além de prioridade na resposta aos comentários. Desde logo agradeço aos que já são membros e aos que se tornarão membros para ajudar o canal. Muito obrigada! Então, pessoal, conforme lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de turismo sinistro. No vídeo de hoje não viajaremos a um país, mas sim a uma cidade, que é considerada uma das cidades mais assombradas de toda a Europa. Capital da Escócia desde 1437, possui uma história repleta de fantasmas. Falo-lhes de Edimburgo. Então, você topa fazer um passeio comigo por Edimburgo e seus lugares assombrados? Se sim, prepare o passaporte, a máquina fotográfica e a coragem, porque faremos esse passeio após a intro do canal. Até já! De início, destaco que faremos um passeio geral pelos lugares assombrados de Edimburgo, para em seguida, dois tópicos que concentrarão os pubs assombrados e os hotéis assombrados. Pois então, vamos a essa listagem de lugares assombrados de Edimburgo. Escondida sob a Blair Street está a Ponte Sul, com os seus 19 arcos de pedra, contendo um grande número de câmaras subterrâneas dentro deles. A ponte foi concluída em 1788 e era usada como depósito e também abrigava tavernas, sapateiros, uma destilaria e outros ofícios. Os negócios prosperaram e, para acomodar as lojas em expansão, cortiços foram construídos em ambos os lados de 18 dos arcos, deixando apenas o arco Cowgate visível. A ponte foi construída com um orçamento tão baixo que nunca foi impermeabilizada, fazendo com que as câmaras se tornassem cada vez mais úmidas, e por volta de 1795, uma enchente no local levou a um êxodo em massa. As empresas abandonaram o lugar e os mais pobres da cidade se mudaram para lá, e bordéis e pubs começaram a surgir também. Como podemos imaginar, era um lugar onde o crime e o assassinato floresciam. Estima-se que dezenas de homens, mulheres e crianças sucumbiram a doenças nesse ambiente hostil, cheio de sujeira, jogos de azar, assaltos, assassinatos, doenças e todas as coisas horríveis. Dizem que os famosos assassinos em série Burke e Hare, que vendiam cadáveres para escolas de medicina, caçavam suas vítimas nesse lugar, pois diziam que eles tinham como alvo pessoas que ninguém sentiria falta. Dizem ainda que usavam outra parte das câmaras para armazenar corpos. Essas câmaras acabaram sendo bloqueadas e esquecidas, mas no final da década de 1980 foram redescobertas e as narrativas sobrenaturais surgiram. Especialistas em fenômenos paranormais dizem que esse lugar é um dos lugares mais assombrados do Reino Unido, devido ao grande número de perturbações registradas lá, que incluem vozes e aparições. Alguns visitantes dos passeios guiados existentes relataram até mesmo contato físico, geralmente na forma de arranhões e hematomas na pele.
Outro relato envolve uma sala, hoje em um estado de escuridão perpétua, pois qualquer lâmpada instalada no lugar, ela explode instantaneamente. Uma investigação da fiação não revelou nenhuma explicação lógica para a rejeição repetida de luz. O consenso entre a comunidade paranormal é que o fenômeno foi causado pelo mesmo espírito conhecido por empurrar e puxar qualquer um que se aventurar nessa parte do subterrâneo. Alguns fantasmas relatados são The Watcher, ou Mr. Boots, que foi capturado em uma foto, o The Aristocrat, uma presença sinistra, The Cobbler e Jack the Child. Vozes são ouvidas, escuta-se criança gritando, avistamento de sombras em movimento e mudanças inexplicáveis na temperatura são todos os espetáculos assustadores relatados de dentro dos subterrâneos de Edimburgo. Abaixo da Royal Mile fica Mary King's Close, uma série de ruas estreitas e casas abandonadas fechadas durante a peste no século XII. O local, que recebeu o nome de um comerciante proeminente, era movimentado até que a peste negra devastou seus moradores. Quando a peste estourou em 1645, muitos ficaram presos em quarentena nessa área. Eles sinalizavam que precisavam de comida e carvão, pendurando uma bandeira branca do lado de fora de suas casas. Muitos moradores morreram de fome lenta e dolorosa, presos nesses cômodos miseráveis. Foram murados em suas casas e condenados a morrer isolados. O local foi reaberto ao público em 2003 e agora é uma das atrações turísticas mais populares de Edimburgo, aberta 7 dias por semana, com passeios a cada 15 minutos. Hoje é conhecido como um dos lugares mais assombrados da Escócia, com visitantes relatando ter visto aparições daqueles que viveram e morreram lá. Turistas relataram ouvir vozes desencarnadas, passos e gritos de crianças. Um dos avistamentos mais documentados é o de uma garotinha chamada Annie. Seu espírito é conhecido por assombrar a casa onde ela morreu. Dizem que ela puxa as roupas das pessoas e também a escutam chorando. De acordo com o médium, a menina disse que havia morrido da doença, da peste negra, em 1645 e estava sozinha, pois havia perdido sua única boneca. Desde então, muitos visitantes deixam bonecas e presentes no cômodo onde ela foi vista. Durante a maior parte de seu tempo na Terra, Thomas Weir viveu como um membro rico e respeitado da comunidade. Ele era devotado à sua terra natal e era um membro da alta patente do exército, servindo até mesmo em Ulster durante a rebelião irlandesa de 1641. Weir também professava sua crença na igreja presbiteriana e realizava sessões de oração em sua casa, que frequentemente atraíam grandes multidões, todos ansiosos para ver o mestre orador em ação. Nos últimos anos de sua vida, no entanto, Weir começou a se comportar de forma estranha e foi um grande choque para toda a cidade, quando após adoecer em 1670, ele começou a confessar uma vida secreta, uma de pecado e maldade. Os muitos atos horríveis que Weir confessou foram a bestialidade, o incesto e a bruxaria. Sua irmã também admitiu esses crimes e alegou que seu irmão já havia viajado em uma carruagem fantasma conduzida por um motorista demoníaco. Tal era seu relacionamento com o Coisa. Ele também afirmou que seu irmão possuía poderes satânicos na bengala que ele carregava consigo, para onde quer que fosse. Aqueles que encontraram Weir durante sua vida mais tarde alegariam que a bengala dançava na frente dele enquanto ele andava pela rua. Embora, se isso fosse verdade, ninguém ficaria surpreso quando ele confessasse ser um seguidor do Senhor das Trevas. Mas eles ficaram surpresos, tão surpresos que as autoridades inicialmente se recusaram a acreditar no homem. No entanto, suas contínuas confissões de uma vida de pecado provaram ser demais para ignorar, e Thomas Weir foi condenado à morte após um curto julgamento. A casa de Weir ficou vazia por muitos anos, pois ninguém queria morar na antiga casa de um indivíduo tão maligno. Lendas locais relatam que mesmo após sua morte, com a casa desabitada, luzes apareciam lá dentro, à noite, e sombras estranhas passavam rapidamente pelas janelas.
Houve até relatos de uma carruagem fantasmagórica com 6 cavalos de fogo, que era vista do lado de fora de sua casa ocasionalmente. Considerada por muitos como a casa mais mal-assombrada de Edimburgo durante os anos 1700, um casal de idosos a comprou em algum momento do final do século XVIII, mas foram expulsos depois de apenas uma noite no local. De acordo com o casal, eles encontraram uma série de aparições demoníacas que os fizeram repensar o investimento. Por muitos anos acreditou-se que a casa de Ur foi demolida para se livrar do estigma que cercava a área. Ainda assim, evidências recentes sugerem que ela foi apenas incorporada a um outro edifício, que agora é a Quaker Meeting House. Isso explicaria porque muitas das atividades paranormais associadas inicialmente à casa Ur agora ocorrem na casa Quaker. Entre vários acontecimentos assustadores, a equipe da casa relatou ter visto Thomas Ur se movendo pelo edifício, atravessando paredes em busca de sua antiga morada. Esse castelo já foi retratado em nossa playlist de Turismo Sinistro sobre castelos da Escócia, cujo link eu deixo na descrição e em cards fixados. Mas vamos fazer um breve resumo a respeito. Com uma história de mais de 2000 anos e tendo sido local de tortura e muitas batalhas, não é de se admirar que o marcos mais icônico de Edimburgo seja considerado mal-assombrado. Se você visitar o castelo, ouça com atenção e poderá ouvir o som de tambores, músicas e sons misteriosos de batidas. Ou talvez testemunhe luzes estranhas e figuras sombrias. Ou pior ainda, tenha a sensação de ser tocado, puxado e uma sensação repentina e intensa de pavor e desespero. O mais famoso dos fantasmas do castelo de Edimburgo é o flautista, que foi enviado para explorar os túneis sob o castelo algumas centenas de anos atrás. Ele tocava sua flauta enquanto caminhava, mas na metade da Royal Mile a música parou de repente. O flautista nunca foi encontrado, mas dizem que ainda está caminhando pela Royal Mile até hoje, pois alguns visitantes afirmam ouvir gaitas de foles fracas ecoando pelas paredes do castelo. Além do flautista, nas masmorras, ouvem-se histórias de um menino tocador de tambor sem cabeça e prisioneiros franceses capturados durante a Guerra dos 7 Anos, frequentemente avistados ao redor do castelo. Outro fantasma bastante documentado é o prisioneiro do esterco. Diz a lenda que esse infeliz prisioneiro tentou escapar das masmorras subindo no carrinho de esterco, pensando que seria levado, sem ser detectado, para fora do castelo para a liberdade. No entanto, ele não percebeu que o esterco foi despejado nas encostas escarpadas do castelo. Ele morreu após ser jogado nas rochas coberto de dejetos humanos. Até hoje, os visitantes afirmam que seu fantasma tenta empurrá-los e há um fedor de esterco também aparecendo misteriosamente. Há ainda o avistamento do fantasma de Janet Douglas, que foi acusada de bruxaria e queimada na fogueira no castelo, bem como o avistamento de um grande fantasma de cachorro preto. O Edinburgh Playhouse, um dos teatros mais famosos da cidade, é considerado um dos lugares mais assombrados. Muitos relataram ter visto o fantasma de Albert, um ex-porteiro de palco do teatro que morreu no trabalho. Em 1940, a polícia foi chamada ao teatro em virtude de uma possível invasão no lugar. Quando chegaram lá, a porta já estava aberta. Depois de entrar, eles foram recebidos por um homem, que se apresentou como Albert, e disse à polícia que estava tudo bem. Depois de telefonar para o Edinburgh Playhouse no dia seguinte, eles descobriram que Albert, na verdade, morreu alguns anos atrás. Desde então, as pessoas têm relatado visões de sombras, ruídos estranhos, sensações de toque, luzes piscando e muito mais no nível 6 do Playhouse. Esse lugar também é o lar de um fantasma residente, conhecido como a Dama de Cinza. Ela é frequentemente vista vagando pelo círculo superior do teatro. Muitos acreditam que ela já foi uma atriz que teve um fim trágico. Suas aparições são geralmente acompanhadas por uma brisa fria e uma profunda sensação de tristeza. O Castelo de Lauriston, um marco do século XVI, em Davesons, Maine, em Edimburgo, é famoso por sua beleza.
fascínio histórico e reputação fantasmagórica. O fato mais assustador sobre o castelo de Lauriston envolve uma figura misteriosa fotografada em uma das janelas. Um homem tirou a foto do castelo e em uma de suas janelas, que supostamente deveria estar vazia, aparece uma mulher trajando roupas de época. E alguns acreditam que possa ser o fantasma de Sofia, a esposa de um falecido lorde de Edimburgo. Nenhuma pessoa com tal traje foi relatada no castelo naquele dia, aumentando o mistério fantasmagórico. O Palácio de Holyrood é um palácio do século XII, em Edimburgo, Escócia, conhecido por ser assombrado por vários espíritos inquietos. Embora seja um belo edifício, é uma residência da família real britânica. Ele tem um passado sombrio cheio de violência e crueldade. Agnes Sampson, uma mulher acusada de bruxaria no século XVI, foi torturada até confessar ser bruxa e depois foi queimada na fogueira. A lenda diz que seu fantasma anda pelos corredores sempre buscando paz, às vezes até chorando na calada da noite. Canongate Kirkyard é o local de descanso final dos famosos e infames de Edimburgo. Entre eles estão Adam Smith e inspirações para grandes escritores como Robert Burns. Mas, além das pedras, há uma história assustadora. Uma mulher de preto cujos gritos tristes causam arrepio no cemitério. Aproxime-se dela e ela desaparece, deixando apenas um silêncio perturbador e a sensação de olhos invisíveis. A Victoria Street em Edimburgo, Escócia, pode ser deslumbrante durante o dia com suas cores vibrantes. Mas, quando a noite cai, uma escuridão arrepiante emerge. As lendas falam de Angus Roy, um ex-marinheiro cujo espírito atormentado vagueia pela rua à noite. Forçando a desembarcar por um acidente quase fatal, sua presença fantasmagórica é dita assombrada, como a visão do espírito com a perna esmagada, arrastando-se pelas sombras. The Grassmarket era um local de enforcamentos públicos nos séculos 17 e 18. Mais de 100 Covenanters morreram lá entre 1661 e 1688, durante o período conhecido como The Killing Time. Hoje o memorial marca onde ficava a forca. Muitos dos edifícios mais antigos no Grassmarket têm algumas histórias assustadoras para contar, como White Hart Inn e The Last Drop, cada um com seus próprios fantasmas residentes, os quais serão tratados mais à frente nesse mesmo vídeo. De pé, no topo de Calton Hill, você tem alguma das melhores vistas de Edimburgo. Você sabia que, além de ter uma maravilhosa exibição de fogos de artifício em Hogmanay, a colina cedia o Beltane Fire Festival, um evento pagão que atrai os habitantes mais selvagens da cidade para cantar e dançar ao redor das chamas? Essa colina não é estranha a acontecimentos estranhos. Dizem que é assombrada por um menino fada. Um dos pontos assombrados mais famosos de Edimburgo é Greyfriars Kirkyard, um cemitério que remonta ao século XVI. Mais de 500 avistamentos de poltergeists foram registrados dentro desse lugar, tornando-o merecedor de seu título. De hematomas a marcas de mordidas, os relatos não parecem muito divertidos. Os fantasmas mais conhecidos nesse local envolvem um cãozinho leal, que já foi tratado em nossa live de animais fantasmas, cujo link deixarei na descrição desse vídeo, mas também falarei um pouco dele a respeito aqui, bem como a presença de um fantasma sinistro e violento conhecido como Mackenzie Poltergeist. Bob era um cão fiel que guardou o local de descanso de seu dono por 14 anos. O público em geral ficou tão tocado por sua presença diária no túmulo que lhe davam restos de comida, o que, claro, o encorajou a ficar na área. Quando Bob finalmente faleceu em 1872, ele foi enterrado em um pedaço de terra não consagrado dentro dos portões do cemitério. Até hoje há relatos do latido desencarnado de Bob ecoando por todo o cemitério, e alguns transeuntes até relataram ter visto o cachorro, ainda de guarda, sobre o túmulo de seu dono. Uma pequena estátua de Greyfriars Bob fica na esquina de Candlemaker Row. Algumas pessoas dizem que dá sorte esfregar o nariz de Bob,
mas outras dizem que é apenas uma história inventada por guias turísticos da cidade. Independentemente disso, essa história de lealdade canina é tão famosa que até virou filme da Disney na década de 1960. Esse local assustador é o local de descanso final de muitas figuras históricas, mas nenhuma é mais infame do que C. George Mackenzie, um juiz que foi responsável pela morte de milhares de Covenanters, ou seja, falam que levou à prisão 1.200 rebeldes protestantes porque eles se recusaram a jurar lealdade ao rei. O corpo de Mackenzie repousa em um grande mausoléu preto no cemitério, e seu túmulo é considerado fonte de atividade paranormal violenta. Histórias sobre essa entidade começaram no final dos anos de 1990, supostamente quando um morador de rua, procurando um abrigo, perturbou o ser quando invadiu o mausoléu de Mackenzie. Mas ao fazer isso, provocou uma série de ataques fantasmagóricos violentos e recorrentes a pessoas que passeiam nas proximidades. Entre 1990 e 2006, mais de 350 pessoas relataram ter sido atacadas nessa área do cemitério. Centenas de visitantes alegaram ter sido atacados pelo poltergeist e ficaram com arranhões, hematomas, mordidas e marcas de queimaduras, sendo a maioria dos ataques relatados como tendo ocorrido perto do mausoléu negro. O Mackenzie Poltergeist, como é chamado agora, se tornou uma das assombrações mais temidas da cidade. Alguns dizem que seu espírito vingativo ainda vagueia pelo local, buscando vingança pelas inúmeras vidas que ele condenou. Bem, pessoal, agora que já fizemos uma visão geral, vamos conhecer os pubs assombrados de Edimburgo. Ou seja, quem for visitar essa cidade e quiser se divertir com a possibilidade de vivenciar algo sobrenatural, já deixa anotados os lugares que trataremos a seguir. Trata-se de um local famoso por sua associação histórica e assustadora em execuções públicas. Conhecido por sua ampla seleção de cervejas artesanais, o The Last Drop pode ser encontrado em uma das áreas mais antigas da cidade, The Grass Market. Nomeado em homenagem à prática do século XIV de usar o grande espaço fechado para feiras agrícolas, a área também tinha um lado mais sombrio. Até 1784 foi o local de muitas execuções públicas. O The Last Drop leva o nome dessa parte macabra da história de Edimburgo. Antigamente, lar de cortiços onde muitas famílias viviam, o bar que você vê hoje foi reconstruído usando a pedra original do século XVII dos edifícios. Mas parece que alguns dos moradores ainda estão lá. O fantasma de uma jovem foi vista causando travessuras no bar e no porão desse pub. Famoso por contos, aparições fantasmagóricas e atividades paranormais, temos um dos pubs mais antigos de Edimburgo, pois algumas partes do edifício datam de 1516, o The White Hart Inn. Acredita-se que tenha sido um dos bares dos assassinos Burke e Hare, que passaram boa parte de 1828 atraindo companheiros de bebida para seus alojamentos próximos apenas para assassiná-los e vender seus corpos para a Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo. Avistamento de uma figura escura e sombria indo para o porão, ruídos inexplicáveis, portas misteriosamente batendo e barris inexplicavelmente se movendo foram relatados ao longo dos anos, o que levou o pub a ser chamado de pub mais mal assombrado em 2005. Famoso por sua reputação mal assombrada, possui relatos de avistamentos fantasmagóricos e fenômenos inexplicáveis. Completando o trio de pubs assustadores de Grass Market, juntamente com os dois anteriores citados, está o The Beehive Inn. Originalmente uma estalagem do século XVI, ele contém uma lembrança sombria do passado da cidade. Subindo as escadas para o segundo andar, você encontrará a porta da sinistramente chamada Death Cell, ou seja, Cela da Morte, da cadeia de Calton do século XIX. A cela abrigou o mencionado William Burke antes de sua execução por assassinato. Declarando-se o pub mais assombrado da Escócia, o The Banshee Labyrinth já foi parte dos infames cofres subterrâneos de Edimburgo do século XIX, dos quais já comentamos. No século XVI, o edifício era o lar de Lord Nicol Edward,
um autodeclarado caçador de bruxas que teria transformado seu porão em uma masmorra para interrogar muitas pessoas inocentes. Dizem que o próprio Edward assombra este edifício antigo. Incidentes em que bebidas voam das mesas e são jogadas contra a parede por uma força invisível também foram relatados. Além disso, afirma-se que o pub, supostamente ocupado por uma banshee, um espírito feminino cujo lamento alerta sobre uma morte em uma casa, há uma história de um grupo de trabalhadores que ouviu um grito de arrepiar, seguido por um chamado sobre a morte de um dos familiares dos trabalhadores, momentos depois. Construída em 1591, a The Two Wolf Tavern teve muitos usos ao longo dos anos, incluindo local para coleta de pedágios, Câmara do Conselho, delegacia de polícia e uma prisão. Foi em 1820 que se tornou uma taverna, permanecendo notavelmente inalterada até hoje. Como história tão variada, não é surpresa que possa haver um ou dois avistamentos assustadores nesse lugar. Um desses espectros é um homem acusado de bruxaria e mantido prisioneiro, que teria sido visto subindo as escadas para a Torre do Relógio. Há uma figura sombria que empurra copos das mesas e derruba fotos das paredes. Vozes e passos brincalhões de crianças também foram relatados no bar. Esse bar animado é conhecido pela presença assustadora de dois fantasmas, conhecidos como The Imp e The Watcher. The Imp, como o nome sugere, é uma coisa travessa que move coisas pelo bar, trancando portas e mudando relógios. Dizem que o The Watcher está vestido com roupas do século XII e simplesmente observa as pessoas de longe, antes de desaparecer no ar. Essa taverna está entre os pubs mais assombrados de Edimburgo e recebeu o nome de um fantasma local, o diácono William Brody. Brody era um respeitado chefe do Conselho Municipal de Edimburgo durante o dia, mas à noite ele era o líder de uma gangue selvagem de ladrões que financiava seu estilo de vida extravagante de bebida e jogo. Ele foi pego e levado para a forca. Ele tentou subornar o carrasco para que ele pudesse escapar, mas não deu certo. Dizem que seu espírito enfurecido ainda vagueia pelo Royal Mile até hoje. Ele aparece segurando uma lanterna e marcado no pescoço pela corda que acabou com a sua vida. Pois bem, e que tal agora conhecermos os hotéis assombrados de Edimburgo? Já deixa anotado para, se for lá, ficar hospedado em um deles e quem sabe vivenciar algo sobrenatural. Localizado em North Bridge, no centro histórico de Edimburgo, o Scotchman Hotel em Edimburgo abriu para negócios em 2001. No entanto, o edifício eduardiano em si foi construído em 1905 e foi a casa do jornal The Scotchman por quase um século, bem como para o Edinburgh Evening News. Hoje em dia, os antigos escritórios do jornal The Scotchman e do Edinburgh Evening News agora são um luxuoso hotel 5 estrelas. Desde o seu tempo no coração da indústria de notícias de Edimburgo, o edifício é o lar de vários fantasmas, daqueles que costumavam trabalhar lá. Quando ainda operava como um jornal nacional, um segurança alegou que encontrou um ex-funcionário falecido, enquanto outro encontrou um ex-impressor do Evening News, ostentando roupas antiquadas e carregando chapas de impressão. Ele continua a trabalhar duro mesmo após a morte. Sua aparição é vista inúmeras vezes vagando pelos corredores e quartos. Há ainda várias ocorrências de passos desencarnados e vozes fantasmagóricas ouvidas por toda parte. O hotel está situado no local de Strichan Close, que é onde Blood George Mackenzie, ou Mackenzie Poltergeist, viveu, o fantasma sobre o qual já falamos. A área foi atormentada por incêndios inexplicáveis que se pensavam ter sido causados por seu espírito enfurecido. Localizado a 12 milhas a sudeste de Edimburgo, fica o castelo de Borthwick. Ele tem 12 grandes quartos e 3 grandes salas de recepção, por isso é popular para casamentos. Além disso, ele possui uma longa e sangrenta história que remonta ao século XV. Trata-se de uma das mais belas e bem preservadas fortalezas do século XV e também é uma das mais assombradas da Escócia. Muitos acreditam que o seu passado violento deixou uma marca psíquica, causando atividade paranormal frequente. As pessoas que o visitam relatam ouvir vozes, ruídos, verem aparições, anomalias de luz e sentirem ondas de náuseas.
esta imponente fortaleza é o lar do nada menos que 5 fantasmas, um dos mais famosos sendo de Maria, rainha dos escoceses. Dizem que seu espírito vagueia pela estrutura na calada da noite, vestindo uma roupa de pajem, o disfarce que ela usou em uma tentativa de fuga do castelo. Um dos lugares mais assombrados é o Quarto Vermelho. De acordo com a lenda, uma serva ou camponesa, Anne Grant, deu à luz a um filho ilegítimo de um senhor Borthwick, naquele quarto, e ambos foram mortos após serem mantidos no quarto por meses. Também é dito que seus restos mortais foram colocados nas paredes e cobertos. Algumas mulheres que ficam nesse quarto são acordadas com a sensação de serem puxadas para fora da cama, enquanto os homens dormem a noite toda. Isso pode ser Anne, tentando se comunicar com aqueles que podem simpatizar com seu filho perdido. Alguns visitantes também sentiram a presença de espíritos no Great Hall, incluindo um escocês de barba ruiva brandindo uma espada. Embora não seja um castelo em si, o The Witchery Castle fica literalmente ao lado do castelo de Edimburgo. O The Witchery é um restaurante que também oferece acomodações como uma pousada. Embora o restaurante só tenha aberto em 1979, o prédio em si é do século XVI e acredita-se que seja assombrado por alguns fantasmas antigos. Nos séculos XV e XVI, cerca de 1000 pessoas foram queimadas em Castle Hill por bruxaria. Acredita-se que pelo menos uma dessas vítimas assombra o The Witchery. Também se acredita que mais bruxas foram mortas durante o reinado de James VI do que em qualquer outro lugar na Escócia. O The Witchery ocupa o Boswell's Court, um edifício do século XVI. Dalhousie foi construído pela primeira vez na década de 1200, como uma fortaleza para a poderosa família Ramsay, que viveu lá até 1900, tornando-se o castelo habitado mais antigo da Escócia. Atualmente, esse hotel luxuoso e tradicional possui 29 quartos luxuosos com móveis de época e tapetes antigos, e há rumores de que é assombrado por muitos fantasmas. Sendo um dos lugares mais assombrados da Escócia, passeios fantasmagóricos no castelo Dalhousie são realizados regularmente. As pessoas afirmam já ter ouvido barulhos inexplicáveis, passos e objetos sendo movidos. O espírito mais famoso é Sir Alexander Ramsay, que morreu de fome no castelo Hermitage. Seu espírito já foi visto andando pelos jardins e pelo salão do hotel. Há também Lady Catherine, de 16 anos, conhecida como a Dama Cinzenta, que você pode ver na masmorra ou nas torres. Ela morreu no castelo em 1720 de coração partido. Seu pai não a deixou se casar com um cavaleiro que amava e foi banida para a torre do castelo. Ela costuma aparecer em casamentos realizados nesse castelo. E então, pessoal, o que vocês acharam? Vocês já conheciam algumas dessas histórias? Como eu falei, o Castelo de Edimburgo já foi tratado na nossa playlist de Turismo Sinistro de Castelos da Escócia, que tem vários castelos. E também já foi retratado o Greyfriars, né? Que é o cemitério, que é onde tem o cachorrinho Bob. Ele foi tratado só em relação ao Bob quando nós fizemos uma live a respeito de animais fantasmas. Mas esses outros eu não conhecia. Resolvi fazer em 3 partes, né, 3 tópicos, um geral, envolvendo todos os assuntos, um sobre pubs assombrados e o outro sobre hotéis, e no caso, como vocês viram, também tem pousadas assombradas. Todas em Edimburgo, ou seja, quem for a Edimburgo, que é considerada a capital mais mal assombrada da Europa, já sabe, anota tudinho aí, inclusive, ó, vai num hotel, escolhe um dos hotéis para ficar hospedado, depois vai a esses pubs visitar e depois aos lugares, ou seja, tem um roteiro fantasmagórico muito bom para poder conhecer e quem sabe presenciar alguma coisa sobrenatural. E se presenciar já sabe, né? Compartilha aqui com a gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo, ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de Turismo Sinistro, há uma playlist de lugares assombrados, Brasil assombrado, objetos amaldiçoados, lados sobre os games, lendas e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma.
Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Turismo Sinistro aqui no canal. Beijo, tchau!